Só sofrência. É romantismo, rapaz. Romantismo. Pronto, Paulo, já começou. Pode coisar aí. Beleza, show de bola. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Graças a Deus. É isso? Ia dizer isso agora. Feriadão, 7 de setembro. Oi? Ia dar o aviso agora, que começou a gravar já. Você vai para Bartô mais tarde, Jeff? Vou não, mas mamãe vai. Olha aí, tá vendo? É bom demais. Então, pessoal, voltando aqui a nossa aula, né? Nós ficamos com Guerra Fria, iniciar a Guerra Fria. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Guerra Fria. Todo mundo está vendo o slide? Né? Está vendo riscando aqui, está vendo passar? Tudo ok? Vamos lá para a aula de hoje. Então, a gente viu, pessoal, que toda a questão da história da humanidade vai girar em torno, né, de uma questão política, econômica, que, através da política e economia, vai mexer com toda uma sociedade, principalmente no que diz respeito à questão do aculturamento por parte de quem domina, não é isso? Que tenta absorver quem é dominado. Então, no período pós-Segunda Guerra Mundial, sabemos nós que ficou os Estados Unidos e a União Soviética como as duas maiores potências do mundo. Elas eram totalmente antagônicas no que diz respeito à questão de sociedade e à questão econômica, logicamente. Então, os Estados Unidos, capitalistas, e os soviéticos, socialistas, ou comunistas, como alguns autores colocam. Mas o que eu sempre falo, né, para vocês, o que eu falei na aula passada, que quando vocês pegarem na prova do Enem, qualquer questão que envolva socialismo ou comunismo, vocês jamais irão ter que confundir, vocês não devem, aliás, confundir jamais, com socialismo comunismo científico, com socialismo comunismo teórico, não é isso? Idealizado por Karl Marx, principalmente, e Friedrich Engels. Então, a experiência socialista ou comunista, como alguns autores citam, que existiu e que ainda existe aqui no nosso planeta Terra, foi o comunismo socialismo real. Ok? Então, não vão confundir isso. Então, pessoal, Guerra Fria não era uma guerra quente. A priori, vocês devem saber que a União Soviética e os Estados Unidos nunca entraram de frente um para o outro, né, em campos de batalha. Era aquela guerra mais ideológica, aquela guerra mais da psicosfera, não é isso? Então, tinha um conflito, o exemplo mais clássico, na Coreia, nas duas Coreias, né, onde tinha a Coreia do Norte, que é o M, e onde tinha a Coreia do Sul. A Coreia do Norte era financiada, era ajudada pelos soviéticos. Isso. Já a Coreia do Sul, pelos americanos. Tinha guerra para unificar o padrão econômico do país, o padrão político do país. Tinha aquela galera coreana que queria o comunismo e o socialismo, e aquela outra parte parcial da sociedade que queria o capitalismo. Então, a União Soviética entrava com alimentos, medicações, dinheiro, né, armamentos, para financiar os norte-coreanos, para tentar tomar o país, unificar sob um domínio comunista, e, de outro lado, os Estados Unidos entravam também com medicamentos, armamentos, munições, capital, né, dinheiro, para financiar o restante da população que queria unificar o país sob a égide, né, do capitalismo. A mesma coisa aconteceu no Vietnã, onde o norte, apoiado pela União Soviética, né, e o sul, apoiado pelos americanos. A mesma questão. Então, na parte sul, como você estudou história mais do que eu, existiam os Vietcongs, diz aquela música dos Beatles,
os Estados no Vietnã, fazendo guerra com os Vietcongs, que eram, vamos dizer assim, rebeldes, que moravam no sul, né, no Vietnã do Sul, na época, né, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, como existe hoje Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, aquela parte mais rebelde que morava no Vietnã do Sul, né, mesmo sob domínio norte-americano, queriam a integração com o norte, né, sob o domínio de Ho Chi Minh, que era o líder, né, comunista do Vietnã do Norte. Né? Então, sempre existia. Se o Vietnã está em guerra, a parte norte, no caso, era financiada pela União Soviética e a parte sul era financiada pelos Estados Unidos. A mesma questão que a gente viu no Afeganistão na década de 80. Parte do país queria independência, como conseguiu, frente à antiga União Soviética, era financiado pelos, aliás, Estados Unidos. Né? Então, nessa época aqui, para quem sabe um pouco de história, sabe que Bin Laden, né, o grande terrorista Bin Laden, né, o grande responsável pela derrocada, por ter derrubado as Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, Nova York, foi treinado pela CIA americana, foi treinado por americanos, né, e depois contra a União Soviética, e depois criou a Al-Qaeda, e por aí já é outra história que a gente vai deixar para a aula de geopolítica, certo? Então, Guerra Fria. Não havia confronto direto entre essas duas nações. Havia o confronto ideológico, havia o confronto cultural, mas de forma indireta. Então, de fato, essas duas nações nunca, né, se enfrentaram em campo de batalha. Então, mais ou menos aqui, o que seria a Guerra Fria? Quero saber agora como é que tira isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai ficar aí, se mexe não. Então, a Guerra Fria seria mais ou menos o seguinte: era uma potência atrás de superar a outra, principalmente no campo bélico, no campo militar, né? Tecnologia. Então, quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais armamentos e munições, né, quem tinha as armas mais modernas, era o grande dominador do mundo. Então, por exemplo, aqui tem vamos dizer assim, um moleque americano e um moleque soviético. Então, o soviético dizia, eu tenho um carrinho, e você não tem um carrinho. O americano chegava, vai para lá que um carrinho, se eu tenho um tanquinho, né? O tanquinho era mais buscado, né? Era melhor, mais forte do que um carrinho. Aí o soviético, eu tenho um aviãozinho. Tá aqui, tô perdido aqui. Aí o cara via, isso é a Guerra Fria, né? Era igual 2001, brigando. Um dizia que tinha uma coisa, outro dizia que tinha duas coisas, uma coisa melhor do que a outra. Os Estados Unidos, tem um foguetinho espacial, certo? Então, essa era a Guerra Fria. Era uma guerra mais de propaganda, era uma guerra mais de psicologia, um atrás de entrar na cabeça do outro, na mente do outro para dominar. Vocês se lembram, quem não se lembra, do Super-Homem, é isso? Superman. A gente aqui, na América, a gente só era acostumado a ver os heróis, logicamente, americanos. Lá, na União Soviética, tinha o sósia do Superman, chamado Camarada Vermelho. Alguém já ouviu falar do Camarada Vermelho? Era uma versão do Super-Homem, só que soviética. Dos jogos de videogame, eu joguei muito, Street Fighter. Alguém já ouviu falar em Street Fighter? Não, joguei de videogame? Joguei muito. Rapaz, era bom demais. Olha aí como é interessante. Aqui tem o Ryu, né? Aqui tem o Zangief, vamos dizer assim. Um era americano, mais baixinho, o outro era russo. Então, a Guerra Fria também ia para os jogos, ia para os jogos eletrônicos. Aí vocês observam aqui a diferença de estatura do Zangief aqui, o russo, para o Ryu americano. O Zangief pesava, eu acho que 2 vezes mais do que o Ryu. É isso? Então, para você vencer o Zangief, era fácil. Né? Apesar do Ryu ser baixinho, mas era mais fácil o Ryu vencer o Zangief, que era mais forte, maior do que a normalidade. Né? Então, isso era a Guerra Fria, aquela guerra psicológica, aquela guerra de propaganda,
mostrando para o mundo que um sistema era superior ao outro, certo? E é a partir da quantidade, da qualidade do armamento que essas potências tinham, era que um país era influenciado para seguir o socialismo ou o capitalismo, certo? Então, pessoal, depois da Guerra Fria, não esqueçam, o mundo ficou bipolarizado. Ou seja, era um mundo bipolar. Ou seja, logicamente, 2, polar, de polaridade, né, de área de influência do mundo. Então, eram duas superpotências que dominavam o mundo. Mundo bipolar, caiu na prova do Enem, mundo na época da Guerra Fria. Mundo na época em que quem comandava, ou quem comandavam, eram os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Aí temos aqui a questão 5, duas figuras, uma cidade aqui totalmente destruída, e aqui do outro lado também mais escombros e algumas figuras, até o Hitler aparece aqui. Rapaz, Jefinho, como é que se tira esse nomezinho aqui, rapaz? Tira-se o termo de pesquisa. Como é que se tira isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui, não? Estão vendo o slide. O slide normal, não tem nenhuma interferência não. Pronto, que aqui para mim tem uma tarjazinha branca, sabe que está tampando a questão. Mas dá para eu ler aqui. Aqui para a gente está direitinho. Pronto, então pronto. Para mim estando ruim tá bom, para vocês está show. Então vamos lá, pessoal. As imagens em destaque evidenciam as condições do espaço geográfico do pós-Segunda Guerra Mundial em diversos países. Frente a tantos efeitos nefastos, né, efeitos catastróficos, destruidores, o mundo assumiu o preço da reconstrução da Europa e da Ásia, além de se preocupar em evitar que outra guerra com essas proporções pudesse ocorrer novamente. Nesse sentido, surge a ONU, a gente falou aula passada, na confraternização, na conferência de Bretton Woods, né, que substituía a atual, da época, Liga das Nações, oficializada em 24 de outubro de 1945, em substituição à Liga das Nações. Mesmo em guerra, o bloco capitalista já desenvolvia planos e projetos de restauração, como ocorreu na Conferência de Bretton Woods, que reuniu 44 países aliados em junho de 44. Sobre essas estratégias, esses estratagemas que os americanos desenvolviam, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, certo? A gente vai falar sobre cada um deles, como o Plano Marshall, a própria OTAN, certo? A gente vai falar sobre isso. Então, a respeito dos fatos citados no texto anterior, verifica-se que... Aqui se dá para ver... Peguei até a tarinha branca no meio, mas dá para eu ler. A partir de 1945, o mundo esteve dividido predominantemente em blocos de países sob a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Confere. Que entraram em confronto de forma direta. Errado. De forma indireta. Eles não chegaram a agir de fato. É isso? O que levou o mundo deixa eu ler aqui que tem a taginha branca, a temer, né? A deflagrar uma... Apaguei aqui, está apagada. Deixa eu ver aqui. Mundo a temer o deflagrar, né, de uma guerra nuclear iminente. Certo? O mundo temeu uma guerra nuclear iminente, porém, essa guerra, né, travada entre americanos e soviéticos foi de forma indireta. Alguém aqui assistiu Rambo 1, 2 e 3? Rambo 2, principalmente, fala sobre a missão, sobre o Afeganistão. É um filme antigo.
Mas é um filme muito bom, retrata bem essa questão da Guerra Fria. Braddock, cara sozinho, americano, ia resgatar um prisioneiro num campo de concentração dominado pelos, aliás, pelos vietnamitas do norte, né? E sobre os russos. O cara sozinho salvava a pátria. Só questão de propaganda. B. Por consequência do fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim, o socialismo definitivamente deixou de existir e de orientar a política de diversos países. Ou seja, depois da Guerra Fria, no final de dezembro de 1991, né, com o esfacelamento, com a divisão da antiga União Soviética, o socialismo definitivamente deixou de existir. Não, né, pessoal? Não deixou. Tanto que hoje a gente vê Coreia do Norte, né, a própria China, Cuba, que está aí uma pé, como diz a história, uma peinha para acabar o socialismo por lá. Angola, até uma época dessa tinha, Moçambique, isso, o próprio Vietnã, por aí vai. C. Para o quadro histórico do final do século XX, início desse século, tanto o socialismo quanto o capitalismo conseguiram consolidar diretrizes para os graves problemas socioeconômicos e políticos que afligem a humanidade. Bom, pessoal, aí o contexto histórico, final do século XX, né, 1900 e alguma coisa, para lá até aqui, o capitalismo e o socialismo conseguiram consolidar as diretrizes para os graves problemas que assolam a humanidade, tanto problemas políticos como problemas socioeconômicos. Será que isso é verdade? Vamos para D. O zênite, né? Ou seja, o ápice, o momento mais crítico, mais crucial da Guerra Fria aconteceu no momento em que duas graves crises colocaram à prova a resolução das duas superpotências e comprovaram o perigo de uma guerra total. Trata-se da crise de Berlim de 61 e a crise dos mísseis de Cuba em 62. Alguém de vocês sabe me explicar o que foi essa crise de Berlim em 61 e essa crise dos mísseis em Cuba? Alguém? Pessoal, não esqueça, caiu na prova do Enem, crise de Berlim, ou a crise dos mísseis em Cuba, com os dois momentos mais críticos, onde, de fato, quase Estados Unidos e a União Soviética iriam entrar em guerra, guerra quente, não guerra fria. Então, pessoal, até 1961, vamos dizer aqui que temos aqui a Alemanha, o desenho aqui só uma bola, como se fosse a Alemanha, isso, e sua capital Berlim, que fica mais ou menos aqui. Na Guerra Fria nós sabemos que a Alemanha foi dividida em dois, é isso? O lado ocidental capitalista, o lado oriental socialista. Quem era que mandava na Alemanha ocidental? A Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Quem é que mandava no bloco na Alemanha oriental? A União Soviética. Berlim, a capital alemã, foi também dividida ao meio, certo? O lado ocidental, capitalista, também tomava conta Estados Unidos, França e Inglaterra, e Berlim oriental, socialista, quem tomava conta, quem dominava, quem mandava, a União Soviética. Então, em 1961, a União Soviética queria que Berlim Ocidental fosse desmilitarizada por parte das potências ocidentais. Queriam que a França, a Inglaterra, os Estados Unidos saíssem da parte ocidental da cidade e deixassem a cidade de Berlim todinha sob o domínio soviético. Por que isso? Porque Berlim está no lado
oriental da Alemanha, porque Berlim está localizada na Alemanha Oriental. Se está no lado oriental, era para ser totalmente o lado soviético. Pois bem, essa medida não foi atendida. Qual foi a solução da União Soviética? Foi. Você tem como olhar o chat? O chat? Tem um comentário do Raimundo. Você perguntou sobre o que foi essa crise dos mísseis, né? E a crise de Berlim. Certo. Ele falou aí três coisinhas. Falou o quê? Ficou cortada, Berlim. Pronto, ele falou algumas coisinhas. Tipo, tentou dar uma resposta para a sua pergunta. Dê uma olhadinha aí. Não foi uma pergunta, não. Acho que foi um comentário só. E foi comentário? Foi a resposta da pergunta que Paulo tinha feito. Tem como você ler aí que eu não dá para ver aqui não. Onde eu estou olhando aqui, não tem como eu ver não. Já perdi, Sim. já. Foi um confronto de 13 dias entre os Estados Unidos e a União Soviética, relacionado com a implantação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Acho que foi relacionado à pergunta da Foi dos 13 mísseis. Ah. Só não teve o confronto, né? Teve um impasse. Não teve confronto, teve um impasse. Mas valeu aí o comentário, é isso mesmo. Então, voltando aqui à questão da crise de 61, a gente ia para 62 em Cuba. Então, até aqui tudo ok, né, pessoal? Então, como o lado ocidental de Berlim não foi desocupado por parte da União Soviética, da Itália, ou da Inglaterra e da França, a solução veio na grande construção do Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Certo? Um muro que começou a ser erguido, aliás, na madrugada, e ele passou quase 2 meses para atingir 155 quilômetros de extensão, arrodeando toda a Berlim Oriental. Então, era assim, então pronto, se quem está no lado oriental jamais irá passar para o lado ocidental de Berlim, né? Gerou essa crise em 61. Em 61 também teve uma tentativa de nacionalistas cubanos vindos dos Estados Unidos de tentar tomar o país e atracar na Baía dos Porcos, em Cuba, onde foi duramente sofrida represália por parte de Fidel Castro e seus camaradas. Tudo isso fez com que a União Soviética implantasse em Cuba, no ano de 1962, ogivas nucleares através de mísseis, né? Então, Cuba, se vocês pegaram um mapa da América, né, e olhar ali onde se situa Cuba e Estados Unidos, Cuba está a apenas 160 a 180 quilômetros, um pulo, né, na Flórida, um pulo dos Estados Unidos. Então, era uma ameaça muito forte que a União Soviética estava lá colocando esses mísseis apontados para Washington, para Nova York, para Chicago, para Miami, enfim, né, para todos os Estados Unidos. Então, é uma crise muito grande, né? Passaram 13 dias nesse impasse até que resolveram de forma amigável e pacífica. Então, ali estava a um dedo. O pessoal brinca que Nikita Khrushchev estava a 2 chamadas, 2 doses de vodka para apertar o botãozinho vermelho lá e explodir mesmo nos Estados Unidos, né? Então, não esqueça, aquela questão da Guerra Fria, pessoal, os 2 maiores casos que fizeram com que quase, de fato, se houvesse uma guerra nuclear mesmo na Guerra Fria foi esse impasse de Berlim, de 61, e esse impasse dos mísseis em Cuba, em 62, beleza? E aí, na verdade, a União Soviética não representou uma ameaça à hegemonia norte-americana durante a Guerra Espacial. A gente sabe que os americanos, que os russos, né, os soviéticos, foram os primeiros a mandarem um ser vivo, né, para o espaço, a cadelinha Laika, que até hoje ela
perdeu ainda, está viajando aí, se ela estiver vindo, né, no espaço sideral. Certo? Mandou Yuri Gagarin, o primeiro homem a contornar a Terra, né, a órbita terrestre. Então, representou e muito, né, uma ameaça genuína norte-americana em relação a essa tecnologia, a corrida espacial, né? Aí, no final, os soviéticos desenvolveram, em parceria com os Estados Unidos, as estações espaciais para pesquisa científica na órbita da Terra. Isso foi pós-Guerra Fria, beleza? Então, a questão correta, pessoal, foi que o zênite da Guerra Fria, né, o ápice, foi justamente essa crise de Berlim de 61 e a crise dos mísseis em Cuba, ok? Pronto, aqui está todo um mapazinho mental para vocês não se perderem quando se falar de Guerra Fria. A maior potência era quem tinha as maiores armas e melhores, né? E também quem queria conquistar o espaço. Então, foi uma época muito louca, vamos dizer assim, essa preocupação de ser atacado pelo espaço. Os Estados Unidos queria criar campos de força para proteger os seus céus, e por aí iria, é isso? Ou qualquer ameaça. Vinda principalmente, logicamente, do lado soviético, certo? Então, durante essa Guerra Fria, surgiram o macartismo, né, pelo senador Joseph McCarthy, que era um senador que desenvolveu um projeto de lei para que todo espião americano, todo espião soviético, né, que fosse pego em solo americano, teria que, por decreto, a pena de morte, certo? Então, para se consolidar o sistema capitalista no mundo e também o sistema socialista no mundo, esses dois países criaram várias estratégias para tentar dominar os seus países, para tentarem aumentar o seu grau de polarização. Então, para que vocês não esqueçam, toda a vida que se falar em plano Marshall, vocês vão se atenar com o Comecon. Plano Marshall americano, Comecon, lado soviético. Quando se falar em OTAN, vocês vão se atenar para o Pacto de Varsóvia. Plano Marshall é antagônico ao Comecon. A OTAN, por sua vez, vai ser antagônico ao Pacto de Varsóvia. Plano Marshall, questão econômica. OTAN, questão militar. Comecon, questão econômica. Pacto de Varsóvia, questão militar. O que é isso, professor? Plano Marshall foi uma estratégia criada pelos americanos para ajudarem economicamente os países arrasados pela Segunda Guerra, né? E até aqueles hoje ditos na época, né, como países de terceiro mundo subdesenvolvidos, a se reerguerem economicamente. Então, o Plano Marshall financiava dinheiro, capitais, né, mexia na economia daqueles países que estariam dispostos a implantar o capitalismo, certo? Por sua vez, os soviéticos também criaram um fundo monetário para ajudar os países arrasados com a guerra que queriam se juntar ao socialismo, chamado de Comecon, que é mais ou menos Conselho Econômico de Ajuda Mútua, um nomezinho assim, certo? Enfim, é o órgão financeiro soviético para ajudar economicamente os países arrasados pela guerra que queriam adotar o modelo socialista como política e econômica, tá certo? Para que esses planos, tanto o Plano Marshall como o Comecon, dessem certo, tinha que ter a vigilância, tem que ter a presença militar. Então, os Estados Unidos criaram a OTAN, que ainda existe, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Todos os países que queriam adotar o capitalismo eram ajudados pelo Plano Marshall
Os Estados Unidos enviavam tropas para aquele país. Então, tinha tropa naquele país, né, americano, era da OTAN, que era justamente para tentar, vamos dizer assim, proteger uma investida militar soviética naquele determinado país. Em 1955, a União Soviética criou também o Pacto de Varsóvia. Pelo Comecon, eles ajudavam países arrasados com a guerra a melhorar sua economia, né, suas economias, através de empréstimos, financiamento do Comecon. E para garantir que os Estados Unidos não fossem invadir aquele país que estava adotando o socialismo como modelo político e econômico, mandou também tropas para proteger, chamada de Pacto de Varsóvia. Beleza? Plano Marshall, Comecon, questão econômica. OTAN, Pacto de Varsóvia, questão militar. Beleza? Aqui alguns conflitos que a gente já falou, na Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, foi explicado. A crise dos mísseis, que a gente falou também. E o fim da Guerra Fria, que se deu no final de 1991, em dezembro de 1991, com a desintegração da União Soviética. Muita gente pensa, não se engane, muita gente pensa que a Guerra Fria acabou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, certo? Em novembro, não lembro o dia, novembro de 1989. Não. Acabou o Muro de Berlim, ano seguinte, 90 para 91, houve a reunificação da Alemanha. Acabou a Alemanha Ocidental, acabou a Alemanha Oriental. Ficou só a Alemanha. Acabou a Guerra Fria? Não. Somente em dezembro de 1991, quando a União Soviética se desintegrou. Acabou a União Soviética, fundou Rússia, Ucrânia, né? Cazaquistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Letônia, Estônia, Belarus, né? Bulgária. Então, tudo isso fez com que a União Soviética se dissolvesse, fundando, assim, 15 novos países, ok? Então, a Guerra Fria só acabou, de fato, quando acabou-se a União Soviética. Professor, qual é o país que mais herdou do socialismo soviético? A Rússia. A Rússia hoje, vamos dizer assim, que é a maior representante, é quem ficou com os maiores bens adquiridos na época do socialismo soviético, ok? Então, aqui, para vocês terem uma noção de como funcionava na época da bipolaridade mundial, os países que adotavam o socialismo em vermelho, né? Cubazinho aqui, e o restante, verde, o capitalismo. Na época da Guerra Fria, não esqueçam, havia a divisão em 3 mundos. O mundo era bipolar. Capitalismo e socialismo. Oi. Letícia tá com a mão levantada. Já tem um tempinho já. Levantou a mão, Letícia. Eu não vi, mas pode perguntar ou falar. Letícia, Letícia. Agora ela abaixou. Baixou? Agora ela abaixou, acho que ela... Entendeu? Foi engano. Baixou, foi engano. Tá bom, então. Não, qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar. Podem perguntar. Voltando aqui ao raciocínio. Oi? Tava todo novo. Vale-me Deus. E eu abri o microfone, eu tinha, era coisa da mão. Eu tô lesadinha hoje. Você pode explicar de novo sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que era do negócio militar? Porque aqui a internet caiu bem na hora que você falou que enviou tropa, aí não deu para escutar mais nada. Na hora, Letícia, na hora. Tá ouvindo bem agora?
Tô. Show de bola, vamos lá. Pronto. A gente estava falando que tanto os Estados Unidos como a União Soviética, para confirmar, né, o seu domínio do bloco capitalista ou do bloco socialista, teve que criar alguns órgãos para certificar esse domínio, certo? Então, os dois principais órgãos foi um na escala econômica e outro na escala militar. Da mesma forma, a União Soviética criou um bloco, um órgão, aliás, para atender a economia e outro órgão para atender a questão da guerra, né, de proteção. O Plano Marshall e a OTAN são órgãos americanos, são órgãos capitalistas, são órgãos para promover e incentivar o capitalismo à escala mundial. O Comecon e o Pacto de Varsóvia são órgãos soviéticos, são órgãos criados para promover e alavancar e expandir o socialismo em escala mundial. Isso na época da Guerra Fria, ok? Como é que o Plano Marshall funcionava? Financiando, investindo capitais, emprestando dinheiro aos países que estavam desgastados, estavam arrasados, destruídos economicamente pela guerra. Para garantir que esses países não fossem invadidos pelos soviéticos, os Estados Unidos criaram a OTAN, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte. Servia para quê, basicamente? Para enviar tropas para proteger aquele país contra um ataque soviético. Beleza? Vamos agora para o lado soviético, o lado socialista. Criou o Comecon, né, que é o Conselho Econômico de Ajuda Mútua, um nomezinho assim, essa significa, que vai funcionar do mesmo jeito do Plano Marshall, só que vai ajudar economicamente, vai emprestar dinheiro, vai fazer financiamento aos países desgastados com a Segunda Guerra, aos países pobres, que queiram ou que quisessem se alinhar ao governo soviético, adotando, logicamente, o modelo socialista em sua economia e em sua política. Para garantir que esses países que estavam do lado soviético não sofressem invasão militar por parte dos Estados Unidos, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que enviava tropas para os países que estavam aliados com a União Soviética. Beleza, Letícia? Entendeu? Entendi sim, Paulo. Obrigada. Então, vamos mais para frente. Qualquer coisa podem perguntar. A gente falava aqui, pessoal, que na época da Guerra Fria, apesar do mundo ser bipolar, né, você ter o domínio americano e o domínio soviético, né, havia três mundos, entre aspas. Tinha países do primeiro mundo. Quem eram os países do primeiro mundo? Os países ricos capitalistas. Primeiro mundo, países ricos capitalistas. Está aqui. Estados Unidos e Canadá, na América, Europa Ocidental todinha, Austrália e Nova Zelândia. Depois o Japão apareceu também. Tínhamos, na época da Guerra Fria, o segundo mundo, que eram os países socialistas. União Soviética, Coreia do Norte, China, Laos, Vietnã, é isso? Alguns países aqui, Argélia, Líbia, Marrocos, Congo, como fala aqui na África, Angola, Zimbábue, Cuba. Zimbábue não, perdão. Moçambique, né? Cuba, Nicarágua. E tinha os países do terceiro mundo, que eram os países pobres, os países mais pobres do mundo. Está aqui a gente, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o México, a maior parte dos países africanos, países aqui do Oriente Médio, Sul e Sudeste asiático.
Então, caiu na prova, falando sobre os três mundos, vocês não vão lembrar da Guerra Fria, vão lembrar que o primeiro mundo, os países ricos e desenvolvidos, capitalistas. Vamos lembrar que o segundo mundo eram os países que adotavam o socialismo ou de economia planificada. Às vezes colocam um país segundo mundo, país socialista, país economia planificada. O que é isso, professor? Planificada. Planificada vem de plano, né? Então, quem dava o norte da produção industrial, agrícola, tecnológica, enfim, da produção de bens e serviços em país socialista era o Estado. Então, o Estado elaborava planos, geralmente quinquenais, né, de 5 em 5 anos, e dizia o que era para ser produzido em cada área da economia, né, em cada setor da economia, certo? Então, na prova socialismo, o país de economia planificada, o segundo mundo, está falando a mesma coisa. Terceiro mundo, os países ditos subdesenvolvidos. Ah, é subdesenvolvidos, professor, mas eles eram mais alinhados com quem? Com o capitalismo ou com o socialismo? Países subdesenvolvidos que eram, assim, o terreiro dos capitalistas ricos. Então, os países do terceiro mundo eram aqueles países subdesenvolvidos que eram área de influência, área de exploração, vamos dizer assim, dos países capitalistas ricos. Para me dar a conversa, o terceiro mundo estava alinhado aos países capitalistas, beleza? Pós-Guerra Fria, não ficou mais entre essa questão de mundo bipolar, né? Não ficou mais nessa questão de primeiro, segundo e terceiro mundo, ficou entre conflito norte e sul, entre ricos e entre pobres, certo? Entre os países ricos e entre os países pobres. Entre países desenvolvidos e entre os países subdesenvolvidos. Quem é desenvolvido aqui? Todos esses países em amarelo. Quem é subdesenvolvido? O resto. Aqui não é amarelo. Quem é roxozinho aí. Observa o seguinte. Outra pegadinha no Enem. Países do norte, que a gente estudou geografia, são todos aqueles países que estão ao norte da linha do Equador. É isso? Países do sul são todos aqueles países que estão, logicamente, ao sul da linha do Equador. Em geopolítica, a questão do Enem que vai pegar vocês não vai estar falando de geografia física, não vai estar falando nunca em linha do Equador. Vai estar falando na divisão entre países pobres e países ricos. E essa linha, como vocês observam, está bem acima do Equador, e em algumas áreas está bem abaixo do Equador. Ok? Então, por exemplo, geograficamente falando, o México, isso, a Mongólia, estão acima do Equador, né? Isso era para ser um país do norte. Mas na geopolítica do pós-guerra, não faz parte do norte desenvolvido, faz parte do sul subdesenvolvido. Da mesma forma, a Austrália e a Nova Zelândia estão abaixo, não é isso? Ó, da linha do Equador, bem abaixo. Mas, mesmo assim, fazem parte dos países do norte desenvolvidos. Então, essa linha, ela não é uma linha torta. Ela é uma linha cheia de altos e baixos, de curvas, e ela vai delinear bem direitinho quem vai fazer parte do norte e quem vai fazer parte do sul. Então, essa pegadinha é para vocês não caírem e se ligarem no Enem, certo? Quando falar em conflito norte-sul, conflito pós-Guerra Fria. Conflito que vai envolver países desenvolvidos e países não desenvolvidos. A linha que vai tracejar, que vai marcar quem faz parte do norte, quem faz parte do sul, não é o Equador. É uma linha imaginária geopolítica.
Beleza? Questão 6. Antes que a palavra computador fosse usada corretamente, quando só havia aqui já tem uma linha no meio aqui, as enormes máquinas militares de grandes empresas, falava-se em cérebro eletrônico. Por quê? Porque se tratava de um objeto técnico muito diferente de todos até então conhecidos pela humanidade. De fato, os objetos técnicos tradicionais ampliavam a força física dos seres humanos. Microscópio, telescópio, que aumentava o limite dos olhos, né? O navio, o automóvel, o avião, aumentava o alcance dos pés humanos. A alavanca, a polia, a chave de fenda, o martelo, aumenta a força das mãos humanas. Em contrapartida, o cérebro eletrônico, ou computador, amplia e substitui as capacidades mentais ou intelectuais dos seres humanos. Pessoal, no mundo tecnológico, né, de hoje, o que vai contar muito, logicamente, a questão da tecnologia. Mas para se criar tecnologia, precisa de quem? De humanos. Então, quando vocês pegarem na prova do Enem esse termo evasão de cérebros, evasão, né, saída de cérebros, acontece principalmente naquelas cabeças, né, daqueles cientistas, das grandes mentes, que são de países subdesenvolvidos, né, vamos dizer assim, pobres. Esse termo subdesenvolvido não gosto nem de usar, mas é o que eles utilizam, que vem uma empresa, por exemplo, como a Microsoft, a IBM da vida, uma Basf, uma Bayer, enfim, né, uma Toshiba, uma Yamaha, uma Mitsubishi. Tem um cara show de bola, que é inteligentíssimo aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, pega esses camaradas e levam para os seus países, né? Então, quando acontece dessas pessoas, assim, superdotadas, inteligentes, né, vários cientistas capacitados, especializados, saírem do seu país de origem para trabalharem em outro país, logicamente mais rico que o Brasil, esse fenômeno chama-se evasão ou fuga de cérebros, ok? E vão justamente trabalhar nessa inteligência artificial, no caso aqui está falando de computadores, né, máquinas, que vai substituir gradativamente o trabalho e a mão de obra humana. O trecho anterior, ao comentar as potencialidades do computador, remete a uma transformação contemporânea do mundo do trabalho e da produção. Assinala a alternativa que apresenta essa transformação, certo? A indústria procura mão de obra especializada, lógico, e desemprega aqueles que estão ultrapassados no conhecimento, sendo criteriosos na qualificação da mão de obra. Que questão bonita. A indústria, logicamente, vai procurar gente especializada. O mercado de trabalho hoje é para aqueles que conseguem estar um pouco acima da média, né? Na questão não de ser mais do que ninguém, mas na questão de se ter qualificado melhor do que outra pessoa. E aquele que não se adequa a essa tecnologia, né, que fica ultrapassado, está fadado a ficar desempregado. Muito bonita essa assertiva A, mas vamos ler o resto. B. O trabalhador desprovido, ou seja, sem ter conhecimento, é absorvido como forma de compensar os altos custos que a tecnologia impõe à indústria. A questão está dizendo o seguinte, né, que os capitalistas, né, eles compram computadores modernos, maquinários modernos, muito caros, e para compensar, contrata mão de obra desqualificada, né, desprovida de conhecimento, para compensar esse preço que ele gastou. Negativo. As empresas estão contratando cada vez mais gente especializada, né? No tempo que eu era uma criança,
Uma bela criança, por sinal. Quem tinha só o ensino médio já era um bichão. Ixi, fulano interno no ensino médio. Na época era o segundo grau, né? E tinha a questão eu não digo o nome, rapaz. Do magistério. Vixe, mas é professor, tem um magistério, tá no segundo grau. Era um bichão medonho. Aí depois você passou a se formar. 4, 5 anos sofrendo na faculdade. Se formou. Vixe, Maria, fulano se formou. Entrou na UERN. Vixe, Maria. Aí depois o cara vai fazer uma especialização, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um PhD. Aí não para não, né? O mundo do conhecimento é vasto. E por aí vai. Então, quanto mais você se qualificar, mais serão, ou maiores serão, né? As condições de você conseguir um emprego bom. É isso? Aí eu dei esse exemplo aqui só para vocês verem como o mundo muda. É isso que antigamente você tendo o segundo grau, ali você estava com a vida feita. Já tinha emprego o resto da vida e acabou essa conversa. Hoje em dia você formado, geralmente você pega seu diploma, como aconteceu comigo, formei, aquela alegria menor que foi no outro dia, fui olhar para o diploma, e agora? Vou fazer o quê? Estudar para passar no concurso. Está entendendo como é? É desse jeito. C. A inovação que o computador traz para o setor industrial amplia as linhas de montagem, exigindo mais mão de obra, e garantindo a superprodução. O computador não exige mais mão de obra trabalhar, e sim menos. Não é isso? Sempre menos. Menos gente para operar as máquinas. A tendência da indústria é produzir bens em quantidades impensáveis. Superprodução fordista. Resultado da potência exigida pelas máquinas e da ocupação de um espaço físico cada vez maior. E é a precarização das condições de trabalho, né, as condições ruins, em razão da concorrência entre homens e máquinas. E aí, pessoal? E foi o que o computador trouxe, né, com essa era global, digital, trouxe para a gente. É a alternativa que está mostrando essa melhor transformação. Assertiva, como a gente leu no início, é a questão mais bonita que a gente viu. Tem que ler as outras, porque a gente poderia encontrar uma questão mais completa do que essa, mas a gente não encontrou, automaticamente é a A. Não esqueçam, mão de obra especializada com a fuga ou evasão de cérebros, que acontece praticamente 100% das vezes do camarada ou da camarada que mora num país mais pobre e é remanejada, né? Tem uma oferta de emprego dos sonhos num país mais rico. Eu tenho uma prima minha que ela mora na Alemanha, casou, ela tem filho, mora por lá e tudo, faz tempo. Nessa área de farmácia. Ela fez sua faculdade em Natal, na UFRN, aí foi o mestrado. Ela queria a área dela, não sei específico qual era a área dela, que ela queria na área da farmácia. Sei que essa questão de fabricação, pesquisa de medicações, medicamentos. Né? Aí foi fazer na Alemanha. Beleza. Fez o mestrado na Alemanha, passou os 2, 3 anos por lá, veio embora. Aí inventou de entrar no doutorado. Mesmo esquema. Já saiu do canal, fui para a Alemanha, terminou o doutorado. Resultado. O dono lá da empresa, que era estagiário, não queria deixar ela vir embora de volta para o Brasil. O que aconteceu? Ficou por lá até hoje. Entendeu? É desse jeito. No caso aí, desse caso, é uma fuga de cérebro. Ao invés dela estar aqui no Brasil, né? Trabalhando, uma empresa brasileira na área da farmácia, produzindo medicamentos, aí está lá na Alemanha. Ok? Então, isso acontece muito. Jefinho, como é que está a nossa hora aí, Jefinho? Ainda tem uns minutinhos ainda para 1 hora de aula ainda. Ei, Paulo. Oi. A China é o quê? Capitalista ou comunista?
É aquela questão, né? É um regime socialista que funda num comunismo, segundo eles lá, certo? Então, geralmente, quando vocês pegarem na prova do Enem, socialismo e comunismo, eles vão rimar. Agora, como eu sempre falo, socialismo, comunismo real, e nunca jamais o científico, certo? E enfim, pois vamos terminar isso aqui, que dá tempo para a gente terminar. Muito bem, pessoal, terminou a Guerra Fria, a União Soviética se esfacelou, né? Sobrou quem? Sozinho, no caminho? Os Estados Unidos da América. O capitalismo como sistema mundo, né? Então, a gente acabou a época do mundo bipolar e podemos afirmar que hoje vivemos uma multipolaridade na economia mundial. Então, não são mais dois países que vão dizer, vão ditar os caminhos a serem traçados pela economia do mundo. E sim, são muitos países ricos, né, do primeiro mundo, logicamente, e vão dar o norte no que produzir, onde investir, enfim, como comandar a cultura de consumação em massa, de consumo em massa da população mundial. E essa multipolaridade, logicamente, baseada no capitalismo, tem suas especificidades. Então, são as empresas, no caso, multinacionais, que a gente conhece, ou supranacionais, ou transnacionais, é a mesma coisa. Então, a empresa de um país rico, logicamente, que abre milhares de filiais em todo o mundo para expandir sua teoria de mercado consumidor, sua teoria de consumo, consumo e consumo. Então, o símbolo maior dessa multipolaridade mundial são as empresas multinacionais, certo? Então, com a expansão das empresas multinacionais, a gente vive hoje sobre essa nova ordem mundial, a nova ordem do capitalismo monopolista. O capitalismo monopolizando, né, mandando em tudo, abarcando tudo e todos, de forma direta e indireta. O que gerou essa nova ordem mundial? A globalização da economia, tornando o mundo todo, né, segundo alguns autores, uma aldeia global. E tendo como maiores símbolos, a gente falou, as empresas multinacionais, transnacionais ou supranacionais, que é a mesma coisa. Essas empresas são tão fortes, são tão ricas, que elas sozinhas, muitas vezes, têm um PIB, vamos dizer assim, mais forte do que vários países do mundo. Por exemplo, aquela, que eu esqueci agora o nome, cara, da empresa mais rica do mundo hoje. Esqueci qual é o nome dela. É uma financeira norte-americana, JP Morgan. JP Morgan. A JP Morgan tem um PIB, se batendo, às vezes, tem ano que dá mais alto do que o do Brasil. Diga aí. Diga aí. Uma empresa. Então, qual é a saída de vários e vários países para fazer frente a essa corrida, né, de mercado, a essa guerra por disputa de mercado, por venda de seus produtos? A formação de blocos econômicos. Isso? A União Europeia, o Mercosul, todos esses blocos foram criados, dentre outros, que nós vamos falar em outras aulas, só para fazer frente às transnacionais, só para fazerem frente a essas empresas globais, que, como a gente falou, que em grande maioria das vezes possui sua renda, né, física
sua renda mensal anual maior do que muitos e muitos países. Então, a solução foi, vários países se juntam e formam blocos econômicos. Outras questões que podem pegar vocês na prova do Enem é o tipo de empresas transnacionais que vocês vão encontrar em um determinado país, ou em um determinado exemplo, certo? Para nós vamos encontrar os trusts, são grandes empresas, logicamente, né, transnacionais, que se fundem para melhor dominar o mercado, né? E geralmente elas são, logicamente, do mesmo setor industrial. Por exemplo, a Sony Ericsson, né, se juntaram. Antigamente era só Sony, antigamente era só a Ericsson. Se juntaram. A Sent Toshiba, japonesa, duas empresas que se juntaram no ramo da eletrônica. Então, quando há a junção, a fundição de duas ou mais empresas para tentar dominar um determinado setor de produção econômica no mercado, a gente fala que aí surgiu um trust, certo? Trust. Ok? Quando uma única empresa, ela varia as suas produções industriais, ela é chamada de conglomerado. Por exemplo, a Sony Ericsson, a Sent Toshiba, do ramo eletroeletrônico, né? Televisores, computadores, DVDs, é isso? Aparelho de som, de microsystem, enfim, nesse ramo eletrônico. A Mitsubishi, a Yamaha, produz tudo aquilo que a Sony Ericsson e a Sent Toshiba produzem, só que não ficam só nesse ramo eletroeletrônico. A Mitsubishi, ela produz, pessoal, caneta, lápis grafite, borracha, moto, carro, avião, porta-aviões. Então, eles ramificam sua atividade industrial para abarcar tudo o que puder. Né? Então, quando isso acontece, a empresa se torna um conglomerado. A Yamaha, motos, instrumentos musicais, eletroeletrônicos, é isso? Então, tudo isso, ela fez com que a Yamaha se tornasse um conglomerado, né? Diversificou seu ramo produtivo, não mais agindo só no ramo eletroeletrônico, não só no ramo de instrumento musical, não só no ramo de borrachas, né? Não só no ramo de navio, de motos, de lanches, certo? Outro exemplo de conglomerado é a Honda. A Honda, né? A famosa Honda. Que além de tudo isso que a gente vê que produz, ela ainda tem um banco próprio, né? O Banco Honda. Beleza? Então, tudo isso é um conglomerado, certo? Cartéis. Quando a gente fala em cartel, a gente só lembra de coisa ruim, só lembra de coisa relacionada ao tráfico de drogas. Né? Então, o que é um cartel? Um cartel é quando várias empresas de um único ramo econômico, eles não se fundem, como acontece no trust, né? Eles não se misturam, eles não perdem sua personalidade jurídica, vamos dizer assim. Né? Cada uma consegue ser independente das demais. Mas só que elas, clandestinamente, vamos dizer assim, na surdina, combinam os preços dos seus produtos para não deixar a concorrência vencer, certo? Então, um exemplo aqui que a gente tem são as grandes do mercado de combustíveis do mundo, as petroleiras, as petrolíferas, no caso aqui, né? A Gulf Oil, a ExxonMobil, a Chevron, a Shell, British Petroleum. No passado eram 7 irmãs, a Exxon e a Mobil eram separadas, hoje se juntaram, já se tornaram um trust. A Chevron também era um, a Texaco era outra, se juntou, se tornou um trust. Mas, mesmo assim, elas é quem dominam e dão as cartas no jogo do valor do petróleo a nível internacional. Quando a gente vai abastecer, onde é que a gente fala na nossa cidade,
a gente vê que existe aqui os postos de combustíveis, mas que os preços são se batendo, né? A diferença é de 2, 3 centavos, vezes 4 centavos de imposto por litro. Mas se, por exemplo, se todos os postos de combustíveis aqui do Apodi, de Riacho da Cruz, tivesse gasolina, um exemplo, a R$7 o litro, se fosse 7, a gente poderia caracterizar isso como um cartel. E a gente poderia denunciar, porque essa atividade, essa atitude de cartelização no Brasil, ela é tida como crime, ok? E para finalizar, outro tipo de empresa, de indústria não, é de empresa, vocês podem se deparar na prova do Enem, que é a holding. A holding, ela é uma empresa criada para administrar outras empresas. Como é que isso acontece? Tem aqui a empresa a empresa D, a empresa C e a empresa D. Então, e tem a minha empresazinha aqui. Uma empresa Y, a minha empresa Y, chamada. Eu vou atrás de comprar ações da empresa A, da empresa B, da empresa C e da empresa D, certo? Muita relutância, D e a C não me vendem suas ações. A me vende a maior parte das ações. Começo a controlar a empresa A. Consigo também comprar a maior parte das ações da empresa B. Então, aqui eu já me tornei uma holding, né? É minha empresa Y controlando a empresa A e B. Em determinadas crises financeiras, a empresa C e a empresa D também entram em crise. Aí lá vai eu comprar ações dessas duas empresas. Então, quando eu tenho a maior parte das ações de várias empresas, uma empresa, aliás, tem a maior parte das ações de várias empresas, né? Quando ela é criada para administrar outras empresas, e esse tipo de situação é chamada de holding, beleza? E aí, Jefinho, como é que nós estamos? Oi, Paulo, pode falar. Tempo aí? Já tem? Vamos concluir até 8h30? Falta quanto tempo? Eu estou sem relógio aqui. 10 minutinhos. 10 minutos? Isso. Vamos dar tempo de falar aqui nessa sétima questão. Pessoal, coloquei aqui para vocês, ó, somente para a gente ver as maiores economias do mundo. Esses valores aqui estão todos em bilhões de dólares. Nosso país, ele saiu do G10, né? 10 países mais ricos do mundo, com questão de PIB, certo? Os Estados Unidos continuam, e de longe, sendo a maior potência econômica do mundo, em seguida, indo a China, com mais ou menos 70% do valor do PIB americano. A diferença é que a China vem, ano após ano, aumentando seu PIB, né? Crescendo o PIB bem mais rápido com relação aos Estados Unidos. Então, aqui nós temos os 5 maiores países em economia do mundo. Detalhe, Índia, país considerado não desenvolvido, né? Um país pobre. É a 6ª maior economia do globo, superando França, Itália, Canadá. Né? Coreia do Sul. Oi? Essa questão da Índia, está em sexto. Questão de quê? Essa questão da Índia está localizado aí, né? Está posicionado em sexto. Certo. Tem alguma coisa a ver, alguma relação com a questão populacional? Tem e não. Por que que tem? Estou falando assim por cima. Por quê? Logicamente, quanto mais gente, né, quanto mais mão de obra, vai servir para a industrialização daquele país. Logicamente, uma empresa da Inglaterra contrata mão de obra barata. Como tem muita,
ela já vai lucrar em cima disso. Concomitantemente, né, ao mesmo tempo, essa empresa ou as empresas estrangeiras que estão na Índia vão produzir mais, vão fazer com que o seu PIB cresça, certo? E não, por quê? Porque ainda não tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Se esses 1 bilhão de habitantes você não tirasse nem 1%, né, de mão de obra qualificada, também não ia fazer muita diferença, certo? Então, não adianta você ter muita população, mas sem qualificação. Aí nós vamos aqui para o nono país, o Canadá. 1 trilhão e 800 bilhões de dólares o PIB canadense. O Canadá não tem nem, se eu não estou enganado, não tem nem 35 milhões de habitantes. Não tem nem 35 milhões de habitantes. Aí, quando você pega o Brasil, de 212 milhões de habitantes, umas 8 vezes a população do Canadá, aí você vê que a qualificação de mão de obra canadense, por essa suposição, é bem maior do que a qualificação da mão de obra brasileira. Entendeu, Jefinho? Então, não adianta ter muito, mas sem qualidade. Caso da Índia. Caso da Índia, tem a questão, tem essas duas questões, né? Tem muita gente, tem muita mão de obra barata para trabalhar nas indústrias internacionais, e também tem muitos cérebros, só que a maior parte dos cérebros indianos não ficam na Índia, vão trabalhar na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, Estados Unidos, no Canadá, né? Na Coreia do Sul, certo? Vão embora do país. Ainda é um dos maiores produtores de filmes do mundo. Filmes, né? E tem outros recordes. Também é um dos polos de desenvolvimento tecnológico do mundo, né? Bangalore, na Índia. Falando da Índia. Bangalore, na Índia. Delhi, na Índia. São considerados tecnopolos. Aqui vai ser assunto da próxima aula. Próxima aula não, próximo assunto, né? Talvez não dê tempo para terminar hoje. Tecnopolos. São cidades que, vamos dizer assim, foram criadas, nasceram, foram escolhidas por indústrias de ponta para desenvolverem, vamos dizer assim, economia para ela, né? Por exemplo, no Brasil nós temos Campinas, que é um tecnopolo. Campina Grande aqui na Paraíba, nossa cidade aqui vizinha, né, do estado vizinho. Recife, certo? Ribeirão Preto e por aí vai, alguns tecnopolos. São cidades escolhidas com capital, pelo capital estrangeiro para desenvolverem, logicamente, tecnologia para eles. E também deixam parte dessa tecnologia para a gente, certo? Aí temos a questão 7. Somente o relógio de ponto controla a presença do trabalhador? O trabalhador sempre encontrará trabalho? Que tipo de tarefa exercerá no futuro? Eita, pergunta, pessoal, vocês procurem fazer uma coisa no Enem. Vocês vejam que não vai cair no obsoleto, né? Vejam que essa profissão vai durar muito ainda. Tem muitas profissões aí que estão fadadas a desaparecer, humanamente falando, né? Muitas profissões aí que estão sendo gradativamente substituídas pela máquina, né? Pelo robô, pela tecnologia. Há muitas questões, nem todas têm resposta. Dentre os fatores que contribuem para as modificações no mundo do trabalho, na atualidade, podemos destacar o quê? A demanda da globalização por mão de obra menos qualificada. A globalização, empresas querem sempre mais o quê? Cérebros. Querem sempre mais mão de obra qualificadíssima, provocando queda nos índices de desemprego. Não, quanto mais a máquina substitui o homem, maiores serão os índices de desemprego. B. Intervenção do Estado na regulamentação da jornada de trabalho, do salário e na criação de sindicatos. Quem intervém
na economia, sendo o Estado um regime socialista, né, o totalitarista. Então, quem vai interferir nessa globalização serão quem? As empresas, não o Estado. C. Redução da jornada de trabalho, possibilitando a elevação do valor dos salários. Você trabalha menos e ganha mais. Será que é assim que funciona? D. Revolução técnico-científica, provocando impacto nos empregos industriais, descartando a mão de obra desqualificada. Revolução técnico-científica vai provocar esse impacto das empresas industriais, né, nas indústrias. Quanto mais maquinário tem uma indústria, menos homem, né, menos mão de obra humana, está dizendo, vai ter para operar essas máquinas, esse maquinário. Ou permissão ao trabalhador para controlar seu próprio tempo de trabalho e descanso diário. Rapaz, se você for um freelancer, né, você trabalhar por conta própria, você faz seu próprio tempo de trabalho. E seu descanso diário. Você descansa quando quiser, quando puder. Mas, nessa globalização com relação ao que está falando aqui, será que vai ser essa mesma? Não, né? Então, quando você passa para essa parte da globalização, uma questão está falando, uma indústria, se você não trabalhar, tem quem trabalhe com você, né? A menos que você seja um autônomo, certo? Então, quanto mais qualificado for você, mais chance você terá de ter uma boa profissão. E aí, às vezes, você pode até trabalhar menos e ganhar mais. Aqui, relações exteriores, dá para fazer aqui. A gente não falou de blocos econômicos, né? Agora, quando vocês pegarem a prova do Enem, vocês se lembrem. BRICS e o MINT não são blocos econômicos. Muita gente confunde. O Brasil faz parte do BRICS, né? O BRICS para lá, o BRICS para cá, Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, não são blocos econômicos. BRICS nem o MINT. O BRICS, só para você já saber mesmo, é a sigla, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Então, são países que se uniram frente, logicamente, a essa globalização desenfreada e estão tentando procurar soluções de fazer frente a esse capitalismo selvagem. Então, nada impedirá de, no futuro, o BRICS, os países que fazem parte do BRICS, se tornarem um bloco econômico. Nada pode impedir, mas, por hora, ele é somente um grupo político e de cooperação. Inclusive, criaram até um banco para eles, o Banco do BRICS. Vai servir para ajudar, né, quando algum desses países estiverem com dificuldade financeira. Mas, repito, o BRICS não é um bloco econômico. Tanto esse termo BRICS como esse termo MINT surgiu de um economista inglês chamado Jim O'Neill. E no início dos anos 2000, Jim O'Neill ele viu que esses países que fazem parte do BRICS, né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, seriam as superpotências econômicas do próximo século. Eram todos os países que tinham o maior potencial de desenvolvimento econômico do globo terrestre, né? Ele previu isso. E depois desses países, ele via que as economias de México, da Indonésia, da Nigéria e da Turquia seriam os próximos a despontarem no mundo capitalista, né? Os outros potenciais. Aí aqui, outra sigla, MINT, né? Que é México, Indonésia, Nigéria e Turquia. Okay? Então, não são, de maneira nenhuma,
bloco econômico. O BRICS é um grupo político já de cooperação, já está mais organizado, já está assim, um passo à frente para um dia se tornar um bloco econômico. Não é, mas tem até um banco, como a gente falou. Já o MINT, nem grupo político e de cooperação ainda são, certo? Ainda não são. Beleza? Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai responder essa questão 56, né, da prova branca do Enem do ano passado, desse ano, né, do ano passado, 2020. Questão que envolve a Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos, em que os europeus renascimentos se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes e na jugular, na nossa garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou funções. Pessoal, preste atenção aqui embaixo. Esse livro aqui é As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Eu tenho esse livro, é um livro muito show de bola. Quem puder ler e quiser, eu não vou perder tempo. É um livro muito show mesmo. Então, escrito na década de 70, o texto considera a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho, marcada pela Divisão Internacional do Trabalho, vocês estão lembrando? Metrópoles, colônias, depois impérios, colônias, depois países ricos, países pobres. Vendia tecnologia rica, tecnologia caríssima, e comprava matérias-primas, logicamente a preços mais baixos, é isso? Na primeira divisão do trabalho, manufatura, e trazia cana-de-açúcar, cachaça, né, escravos, especiarias e metais preciosos. Então, a participação da América Latina na Divisão Internacional do Trabalho, marcada pela o quê? A produção inovadora de padrões de tecnologia. B, superação paulatina, ou seja, pouco a pouco, no caráter agroexportador. A América Latina foi superando, pouco a pouco, esse nosso padrão de ser considerado um país ou países agroexportadores. C, a apropriação imperialista dos recursos territoriais, dos recursos naturais. Foi marcado por isso essa divisão internacional do trabalho, houve essa apropriação dos recursos territoriais, minerais e naturais por parte dos grandes impérios. Valorização econômica dos saberes tradicionais, pelo contrário. Saberes tradicionais foram todos dizimados, terminados. Um exemplo, nós não sabemos quem são nossos antepassados aqui em Iapuri, em Riacho da Cruz, a gente não sabe, os índios, como é que eles viviam, sabe muito pouco, mas muito sim, como é que eles viviam, o que é que eles faziam, o que é que eles comiam. Mas o índio daquele, ele sabia caçar, sabia costurar, sabia pescar, né? Sabia o que era bom e o que não era para fazer um chá. A gente sabe hoje isso aí, um índio daquele sabia fazer no mínimo 4 coisas que a gente não sabe. Estão entendendo como é? Esses saberes tradicionais foram se perdendo. Dependência externa do suprimento de alimentos. Aqui é uma pegadinha pesada, negativa. Dependência externa da questão de alimentos. Não. A gente produzia demais, né? Pelo menos isso. A gente produzia, uma parte a gente vendia, barato, mas vendia mais. Ficava aqui no país, não é isso? A questão correta, pessoal, logicamente, essa divisão internacional do trabalho
marcada por seguinte, pela apropriação, né? Só não faziam tomar. E às vezes tomava. Todos os nossos recursos naturais, certo? Tomava tudo mesmo, tudo. Vou fazer essa última aqui para ir embora. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Crise de acumulação, modelo fordista. É isso? Produção em grande escala e findava sem vender tudo e ficava acumulando os patos da empresa. Na Toyota, não, né? Toyota, falou em Toyota, vocês vão se lembrar daquela sigla, daquela frase em inglês, né? Just in time, só em tempo, sem negócio de só. A característica organizacional do modelo em questão, no caso, o toyotismo, requerido no contexto de crise foi o quê? A expansão de grandes estoques? Não. Expansão de grandes estoques, modelo fordista. B. Incremento da fabricação em massa, é a mesma coisa. Grandes estoques, fabricação em massa. C. Adequação da produção à demanda. Esse é o chamado just in time, né? Se adequa a produção à demanda, a oferta e a procura do seu produto. D. Aumento da mecanização do trabalho. Quem aumentou foi Ford, foi esteiras rolantes, tudo mais. É, centralização das etapas de planejamento. E aí? Centralizar a etapa de planejamento. Muitas vezes eles terceirizavam. É isso? Então, já veja tudo isso, pessoal. Questão correta, toyotismo, assertiva C, adequação da produção à demanda. Pessoal, vocês têm alguma dúvida na aula de hoje? Algum comentário? Tudo ok? Show de bola, sua aula. Sim, professor. Show de bola a aula, bola. Deu tempo aí, Jefinho? Galera, Show de bola, aula. Valeu, pessoal. Show de bola, são vocês. passamos só um pouquinho do tempo. Só um pouquinho? Tem um adicional, né, Márcio? Depois? Cadê? Tá, pessoal? Então, Só relembrando, galera, que amanhã não haveremos aula, viu? espera a aula. Quem quiser ir para Bartol Galeno, dá tempo. Tá cheio de corona por lá, não vão não. Também só estou pensando em sair de casa assim para esse evento no ano que vem. Por esse ano não sai, não. E olhe lá. É verdade. Sei lá. Ou para Lagosta e Martins. Veja só dar boa aí sábado passado. Fora das antigas eu não fui, pegou ele, mas não fui. Galera de Riacho, tá tudo se arrumando para ir para Lagosta, viu? Eita. Viu, Paulo? É, né? Lagosta. Galera de Riacho aí Gosto bronzeado, é bom. se preparando para Lagosta. Então, pessoal, valeu, até a próxima, viu? Com Deus, estude, vai nem estar em cima. Bom feriado. Até mais. Tchau. 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 Valeu, Jefinho. Até mais. Tchau.